mais um dia, Senhor, estar aqui reunido para a honra e glória do nosso Criador, meu Deus. Nos dê entendimento, sabedoria, para entender cada vez mais a graça, né, que nós conhecemos a outrora. E a hoje, meu Pai querido, somos gratos a Ti por conhecer essa graça, meu Deus. Abençoa, Senhor, continua abençoando as nossas vidas, continua abençoando a vida dos inscritos, que assistem esses vídeos e comenta, né? E muito maravilhoso quando nós deixamos o like aí no canal para poder, meu Pai, expandir por todo o Brasil, até mesmo o mundo. Porque a Tua graça precisa falar, precisa mencionar, precisa, né, as pessoas entender o que é graça, favor imerecido. Mereceu a muitos espíritos, né, predestinado, né, pré-existente. Nós já estava ali, meu Pai, no céu, quando nós viemos esta geração. Muito obrigado nessa tarde, nos dê entendimento e sabedoria da Tua palavra. Amém e amém. Amém, queridos? Graça e paz a todos os irmãos aqui, amém? Graça e paz aí os inscritos aí do canal. Uma semana maravilhosa, um friozinho maravilhoso. Hoje, domingo, né? Domingo passamos aqui das 17 horas, 26 de maio, é isso mesmo, irmão? 26 de maio, estamos aqui gravando mais uma mensagem da palavra do nosso Cristo ressuscitado, do nosso Criador, que habita dentro de nós, e nós estamos nessa tarde feliz, satisfeito. Todos que estão aqui, né, é alegre, satisfeito e contente, porque conheceram o verdadeiro Criador. Não é o Deus da religião, é o Deus da Bíblia, que se manifestou em carne e salvou, libertou, transformou, regenerou, né, e deu a liberdade a todos, né? Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, a ressurreição de Cristo. Amém, querido? Hoje o tema da mensagem é os dois mistérios na Bíblia. Os dois mistérios na Bíblia. Aí os inscritos, mas que dois mistérios é esse, irmão? Nós vamos estudar aqui quais são esses dois mistérios, né? E alguns mistérios que não é revelado, alguns mistérios que as pessoas não estudam, alguns mistérios na Bíblia que as pessoas não buscam, não têm conhecimento, mas nós que conhecemos a graça, que estamos na presença desse Criador, cada vez mais nós aperfeiçoamos no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Isso é muito importante para nós entendermos. Os dois mistérios na Bíblia. Mas que mistério é esse, pregador? Que mistério é esse, ministro? Que mistério é esse? Irmão Joalício, que mistério é esse? Irmão Jocelino, que mistério é esse? Irmão Fabrício, irmão Laudelino, irmão Sávio, irmãs, que mistério é esse, Maria? Será que mistério é esse que não foi revelado ainda? Os irmãos sabem que mistério é esse. Para os irmãos aí do inscrito ficar informados, os irmãos que está chegando aí, né? Se inscreva no canal, é muito importante. Um abraço aí à irmã Bia, lá de João Pessoa, na Paraíba. Alô, irmã Ké, a irmã Kátia, a irmã Kátia aí, Rio de Janeiro ali, do estado do Rio de Janeiro, irmã Kátia, a gente tem se comunicado. Muito obrigado, irmã Kátia, está assistindo esse vídeo. A irmã Kátia também reuniu no sistema lá e ela, né, conheceu os vídeos, o canal, e está se aperfeiçoando na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém, irmã Kátia? Muito obrigado. Muito obrigado aos irmãos aí da Bahia, muito obrigado aos irmãos aí de São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, Espírito Santo. Muito obrigado, o Brasil todo, os estados do Brasil todo, né, ligado aí no canal Antônio Oliveira 080. Muito obrigado, graças a Deus. Os dois mistérios na Bíblia. Irmãos, para entender o mistério, nós vamos para Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2. Existiu dois homens na Bíblia que não teve nem pai nem mãe. Já está curioso. Existiu dois homens na Bíblia que não teve nem pai nem mãe. Tem ideia, irmão Laudelino? Dois homens na Bíblia que não teve nem pai nem mãe. Tem ideia não? Que é Adão, Melquisedeque, Matusalém. Tem ideia, irmão Antônio? Melquisedeque. Adão e Melquisedeque? Deve ter mais. Rei de Salém, né?
O salmista Davi, no Salmo 110, ele também fala desse Melquisedeque. Rapaz, até o salmista Davi fala desse Melquisedeque no Salmo 110. Hebreu, capítulo 7, no Gênesis. Então esse Melquisedeque, né, ele não tinha nem genealogia, nem pai, nem mãe, né, nem dias, nem fim de dias. Então é um mistério, né, é um sacerdote real. é um Cristo, né, a tipografia de um Cristo que viria, Melquisedeque. Mas irmão, dois homens que não teve nem pai nem mãe. Que homens são esses? Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 6 até o 10. Eu quero que os irmãos achem aí, leia bem alto. Eu vou, cada versículo, irmão, lê aí. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Para aí, irmão. Isso aí foi aonde, irmão? No Éden. Correto? Correto. Sim ou não? Então, sim, por aí já é um mistério. A teologia diz que essa passagem foi no céu. A teologia. Eu aprendi 20 anos lá na teologia sistemática que isso era no céu. Adão, né, foi posto ali no jardim do Éden, que era o céu. Mas aí está falando de terra. Lê de novo aí, irmão. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. O 7, vai, o 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Isso quer dizer o quê? Adão foi feito alma vivente. Adão não tinha espírito, irmão. O que é alma? Entendimento e corpo. Adão só tinha o fôlego de vida. Deus deu respiração a ele. Adão não tinha espírito, irmão. Olha o entendimento. Por quê? Adão tinha pai? Não. Adão tinha mãe? Não. Adão foi feito de que, irmão? Do pó da terra. Olha o mistério. E ele estava onde? No jardim do Éden. O jardim do Éden é onde? Em Jerusalém. Não era no trono, não era no céu, irmão. A teologia leva isso para o céu. Então, você pode observar quando o irmão vai ler aí o 8, vai falar a partir do versículo 8, que o Adão, por ele desobedecer, ele foi expulso do jardim do Éden. E Deus usou os querubins, ungidos querubins, para guardar o jardim, para proteger o que, irmão? A árvore da vida eterna, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão provou. Foi por isso que ele foi expulso. Olha o mistério aí, é um mistério, irmão. E quem era essa árvore da vida? Nós vamos aprender essa árvore da vida eterna. Quem era essa árvore da vida eterna, hein? Que Deus protegia. Quem era? Isso é um mistério, irmão. Mas hoje nós vamos descobrir na Bíblia quem era essa árvore da vida eterna. Vamos lá. Continua, irmão. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Pode continuar, irmão. E fez o Senhor Deus brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Tinha o quê? Duas árvores. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Continua, irmão. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali... Pera aí, irmão. Olha só, por aí você tira que era terra, irmão. O jardim, saiu um rio para irrigar o jardim. Isso quer dizer que o que? Terra. O nome desse rio, né? Olha só, ele tinha 4 braços. A Bíblia diz aí que ele tinha 4 braços, que seguia para um lado, para o outro, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. São os 4 braços que existiam nesse rio lá. Então isso que era onde? No Éden. Era em Jerusalém, irmão. Isso nunca foi no céu. Amém, querido? Continua, irmão. Saiu um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia e se tornava em 4 braços. Isso aí, é aquilo que eu te falei. Esses 4 braços, né? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. São os nomes dos 4 braços aí que está no texto. E o curioso que Adão, quando ele é formado do pó da terra e Deus dá fôlego de vida, nós sabemos que a serpente ali é uma metáfora, né? Nós conhecedores da graça de Deus, a serpente é uma metáfora. A serpente era o próprio Adão, né? Adão não tinha espírito. Ele não andava em espírito com Deus.
Deus formou Adão para que o quê? Para que formasse ali um casal, cuidasse dos animais, né? Como diz a Bíblia. Mas tem mistério aí, irmão. Continua lendo aí, irmão. Continua lendo aí. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há muro. Sim, não, lê o 10, volta no 10 lá, no 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Amém, querido. Agora volta no 8 aí, no 8, volta no 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém, querido. Agora pula lá para o 22 a 24, vamos lá. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora dos ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma carne. Olha só, irmão. Quer dizer, o casal, nós sabemos que o casal, eles se formam uma só carne quando eles casam, não é, irmão? O corpo é do marido, o corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher, então uma só carne. O que acontece? Tem um mistério nesse jardim, irmão, que se chama a árvore da vida eterna. Eu fiquei analisando assim, falei, meu Deus, o que pode ser essa árvore da vida eterna? Que a Bíblia diz que eles não podiam tocar, por isso que eles foram expulsos do jardim, irmão. Você sabia? Eles foram expulsos do jardim porque eles não podiam tocar na árvore da vida eterna. Por que eles não podiam tocar na árvore da vida eterna? Porque eles seriam salvos eternamente logo ali se eles tocassem naquela árvore. Quem representava essa árvore da vida eterna? O próprio Cristo, irmão. Quem era essa árvore? Cristo. Mas, irmão, isso tem na Bíblia? Sim, ele falou sobre essa árvore. Vamos lá, João? Vamos lá? João capítulo de número 15, versículo 1 e o 5. Versículo 1. Primeiro João? Não, João. Livro de João, 15, versículo 1 e o 5. Não é até o 5 não. Quem achou pode ler. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O 5. Você foi até no 5. Não, o 1 e 5. Ah, o 1 e 5. Tá vendo, irmão? Jesus era o quê, irmão? A videira. O que é a videira? A videira é o quê? Uma árvore, irmão. Uma árvore. E quem era a árvore da vida do jardim? A tipificação era de quem? Do próprio Cristo. Porque Adão não podia tocar lá naquela árvore da vida. Por quê? Porque Deus tinha um plano de salvação para a humanidade. Adão pecaria porque Deus tinha um plano. Adão pecaria porque Deus, quando formou o homem, sabia que ele ia pecar. Deus sabia que Adão ia pecar, irmão. Deus sabia que Adão ia pecar, porque ele fez o homem sem o quê? Sem o Espírito. Sem o Espírito. E Adão não teria perdão no jardim. Adão não teria perdão no jardim. Por quê? Porque ele estava sem Espírito. Deus expulsou ele do jardim. E o que aconteceu? Adão forma uma família. E o que aconteceu? Caim mata quem, irmão? Abel. E depois da morte de Abel, o que aconteceu, irmão? Deus guardou Caim. Ninguém tocasse em Caim. Mas que mistério é esse? Ninguém, porque de Caim saía mais uma futura geração. Porque Deus sabia que Adão ia pecar, porque Adão não tinha espírito. Irmão, nós somos gratos a Deus que nós já viemos do céu com o nosso espírito. Adão não tinha espírito. Adão foi o homem mais perverso que a terra já conheceu, irmão. A Bíblia diz que, lá no livro de Romanos, no capítulo 5, que Adão fez um estrago na humanidade. Cristo fez o quê? Uma justificação, consertou a humanidade através do seu espírito. Então Adão, ele era perverso, ele era o diabo do jardim do Éden.
né? Adão, como se diz, ele não obedecia a Deus, tanto que ele se escondeu. Quando aconteceu o pecado, ele se escondeu atrás da árvore. Aí a teologia fala que Deus não sabia onde Adão estava. Cadê tu, Adão? Deus não sabia. Cadê tu, Adão? Pois se Deus sabia que Adão, quando ele fez Adão, ia pecar, isso é muito importante nós entender isso. Isso é um mistério que não foi revelado lá na tradição religiosa, irmão. Isso é um mistério. Adão não podia tocar no árvore da vida, porque Adão seria salvo eternamente. Então a família não ia ser construída. Precisava Adão pecar, porque Deus sabia que Adão ia pecar. Através de Adão, a humanidade começou a ser formada. Através de sua família, através de Caim, né? Então, irmão, é um mistério muito grande lá na teologia sistemática. Para nós, não. Para nós, isso aqui não é mistério, não. Mas a gente que fica sabendo de algo, né? Tremendo, né, irmão? João, no capítulo 15, que ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? Lavrador. Ele está falando para ele mesmo, irmão. Que Deus não teve filho. Ele está falando da eternidade, da árvore que seria no futuro, a árvore da vida eterna. Eu sou. Jesus não falou que ele era o pão da vida também? João 10, ele falou: eu sou o pão da vida. Ele não falou isso? Sim. Que pão é esse? Era o corpo. O corpo dele era o quê? A árvore da vida, do conhecimento, da vida eterna. Né? Quando você vai para Isaías 45:17, eu salvarei Israel com a eterna salvação e não serão envergonhados por toda a eternidade, diz lá. 45:17 de Isaías. Então quer dizer o quê? A árvore do conhecimento da vida eterna era quem? O próprio Cristo, a tipificação de Cristo, do corpo de Jesus. E Adão não tinha pai e nem mãe. Irmão, por ele não ter pai e nem mãe biológico, ele pecaria certamente. Porque foi o Criador que formou ele do pó da terra, né? Você pode observar que quando Deus coloca os reis ali, os querubins ungidos no Éden, dali sai a mensagem desses reis de Israel, que eles se corrompem, né? Está lá no livro de Ezequiel, né? O rei de Tiro se corrompeu, ele era um querubim ungido, irmão. A Bíblia lá da teologia tradicional diz que era o diabo, diz que era o dragão, diz que era o Satanás, mas os querubins ungidos eram os reis, né? Deus usava os reis da era, né? Para guardar o jardim ali, até eles se acharam ali, eles andavam sobre pedras fogueadas, sobre ruas de ouro, né? O jardim era formado ali com muita riqueza. Então esses reis, eles se corrompiam, principalmente Irão, capítulo 5 de 1 Reis. Pode falar, irmão. Eu pensei que você ia falar. Então, o jardim do Éden, irmão, o jardim do Éden era guardado pelos querubins, pelos anjos, pelos reis, até ele se corromper. Quando você vai para Ezequiel 28, você vai entender lá no versículo 12, 13 e 14, né? Deus falando: tu és o querubim ungido, andava sobre as pedras fogueadas. Isso era um homem, irmão. Tem nada a ver com criatura, tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com Satanás. E a tradição religiosa leva o ser chamado diabo, mas não é o diabo. Irmão, então na Bíblia, o Adão, ele não tinha pai nem mãe, né? Quem era o pai dele espiritual? Era o próprio Criador, que formou ele do pó da terra. Para nós não é mistério, mas a teologia, irmão, diz que Adão, né, ele foi criado ali no Éden, mas esse Éden era o trono de Deus ali, no céu. Mas foi em Jerusalém, uma coisa tão simples de entender, irmão Joalice. No Éden, onde tinha terra, rio, rigava. Foi ali em Jerusalém. Até hoje o povo visita esse lugar lá chamado Éden, né? Lá no capítulo 26, 27 de Ezequiel, diz que o rei lá, ele era comerciante no Éden, né? Ele andava pelos mares, pelas suas jangadas, pelos seus navios, trafegando, né, madeira. Tanto que ele ajudou a construir o templo de Salomão. 1 Reis, capítulo 5, está escrito lá, que ele ajudou a construir esse chamado diabo, que a teologia prega. Mas não era diabo, era Irão, era o rei. Ele ajudou
a Salomão construir a arca, né? Botando os seus trabalhadores a favor de Salomão, tirando tirando lenha de dentro da mata para poder construir o templo de Salomão. Está lá em 1 Reis 5. Então, querido, esse é um mistério, né, que tem que ser revelado aí na teologia, mas eles não passam isso. Eles precisam falar que o diabo ele caiu do céu. Eles precisam dizer que o diabo está na terra, né, contaminando o coração do homem, desfazendo de casamento, fazendo as pessoas perder emprego, matando as pessoas. Eles precisam disso para gerar, né, ganho, mamão, para gerar grandes ganhos. Muitas pessoas enriquecendo ilicitamente por causa de um assunto desse, que tão fácil, tão simples de entender. Amém, querido? Jesus Cristo. Nós sabemos que na criação de Jesus Cristo também, na criação de Jesus Cristo, nós sabemos que ele também não teve nem pai nem mãe, né, irmão? Jesus Cristo foi gerado por quem e como, irmão? Hein? Jesus Cristo foi gerado como? Por quem? Pelo Espírito Santo. Então, ele não tinha nem pai e nem mãe, né? Deus se manifestou. Mas vamos para a Bíblia, irmão. Vamos para a Bíblia. João, capítulo de número 1, versículo 1. Vamos entender isso. João, capítulo de número 1, versículo de número 1. Depois você vai lá no 14. No princípio era aquele... É isso aí? Isso. No princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Tá vendo, irmão? No princípio o quê? A criação, ele era Deus, ele que criou. Estava com Deus, a força de expressão estava com Deus. O princípio, a palavra, Deus, a voz de Deus, né? Deus disse, haja, formamos o homem, né? O que tinha lá para Deus conversar? Os anjos, irmão. Os anjos. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 5, Deus formou milhares e milhares e milhões de anjos. Está lá, Apocalipse 5:11. Isso é muito importante. Deus conversava com quem? Com os anjos, né? E façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus conversava com quem? Com os anjos. Tem nada a ver, Pai, Filho e Espírito Santo lá no Éden. Esse é um mistério também na teologia que não passa isso. Não, que Deus nunca teve filho. Você fala a Trindade, né? Trindade. Deus nunca teve filho. Deus nunca teve 2, 3 tronos. Deus sempre teve um trono. Ele se assenta. Olha, irmão, vamos ver o que está escrito lá. Isaías 40, 22. Vamos ver o que está escrito. Nós estamos falando do Criador. Isaías 40, 22. Vamos ver o que está escrito. Pode ler aí. Isaías. Vamos lá. Isaías 40. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele se assenta sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Tá vendo? Como Deus te enxerga como gafanhoto. Mas ele olha lá dentro do coração, você é pequenininho assim. Olha o tamanho da grandeza de Deus, irmão. Alguém já tinha visto esse versículo? Alguém conhece esse versículo, mas tem muita gente que não conhece, irmão. É mistério, né? Tem muita palavra que é mistério. Isso é grandioso, é gostoso de entender. Versículo 14 aqui agora, João 1,14. Vamos lá, vamos ler. João 1,14. João 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Tá vendo? Do Pai cheio de graça e de verdade. O verbo se fez o que, irmão? Carne. Que verbo era esse, irmão? O próprio Deus, a palavra. Deus nunca teve filho, irmão. O filho de Deus é a carne de Jesus de Nazaré. Porque ele se manifestou em carne, está na Bíblia. Nós vamos entender mais aqui na frente. Quer ver? Vamos lá, Hebreus 2,14, parte B. Só a parte B, Hebreus 2,14. Vamos entender aí.
Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que... Parou. Ele participou da mesma coisa. Carne, o quê? Sangue. Ele participou da mesma coisa, o próprio Deus. Para quê, irmão? Para coabitar, para habitar contra ali em Jerusalém com os homens. Porque ele veio para o seu como espírito e o seu não receberam. Mas quando ele se tornou adulto homem e começou a pregar, ele estava ali junto com os homens, com os discípulos. Ele fez, a igreja de Cristo eram os discípulos. Não tinha igreja aquela era, irmão. Era para pregar sobre o reino de Deus. Cristo só veio cumprir a lei e pregar sobre o reino de Deus. O que era sobre o reino de Deus? O Espírito Santo vinha habitar dentro do homem. O reino de Deus habita dentro de nós. Em qualquer ser humano Deus habita, irmão. Qualquer ser humano. Ah, o ladrão também sim. O Espírito pertence a Deus, pertence ao homem, irmão. Não. A Bíblia diz sobre filho de adoção, filho da perdição. Lá em Romanos capítulo 9 vai falar sobre isso. Filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O filho da perdição é aquele que não reina em vida, que está nas consciências da carne, né? Gálatas 5,16, andei em espírito, não cumpri as consciências da carne. Quem cumpre as consciências da carne não reina em vida. Quem reina em vida? Quem anda no espírito, a ressurreição de Cristo, os benefícios da cruz. Isso é glorioso entender isso, irmão. É maravilha de Deus. Quer dizer, a mesma coisa, ele participou de carne e sangue. Para que ele participou de carne e de sangue? Para tirar a lei, que aí no texto está falando diabo, aniquilar a lei, aniquilar a maldição, aniquilar tudo aquilo que era treva, tudo aquilo que era contrário às pessoas que pecavam lá e não tinham uma chance. Quem pecava na lei era apedrejado. Apedrejado por quem? Por quem? Por os hipócritas que diziam que cumpria a lei, mas não cumpria a lei também. O único que cumpriu a lei foi quem? Cristo. Cristo, na sua carne. Então, vamos lá, irmão. Agora, João 6,58. Vamos lá. João 6,58. Vamos entender, daqui a pouco... Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Que pão que Jesus está falando? A carne dele, irmão. Quem era o pão? A carne dele. É através da carne dele que o homem ia ter acesso à eternidade. A vida eterna. O corpo dele era o pão da vida. Olha só, irmão. A árvore, a videira verdadeira, o conhecimento, né, da vida eterna estava quem? No corpo de Cristo. Ele era a árvore da vida. Que maravilha entender isso aí, irmão. Agora nós vamos lá, 1 Timóteo 3,16. Aí agora já vai falar sobre o mistério. 1 Timóteo 3,16. Vamos entender isso aí. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto que pelos anjos pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Na glória. Olha o que o corpo de Cristo formou, irmão. Ele formou em carne, se manifestou aos homens, foi recebido na glória, foi recebido... O que ele foi recebido? Ele foi recebido... Que glória que ele foi recebido, irmão? Isso é a força de expressão. Cristo já tinha sua glória no céu. Ele só veio se manifestar em carne. Deus, ninguém fez Deus. Deus. Quem santificou Deus? Ninguém. Ninguém santificou Deus. Deus já é eterno. Né? Deus, ele é o Criador. Haja luz, haja vento, haja sol, né? Haja estrela. Eu gosto muito do livro de Isaías. Vamos lá, Jeremias. Jeremias 31, 35. Olha o que o profeta fala lá, irmão. Olha o que o profeta Jeremias fala. Jeremias 31, versículo 35. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Olha só que maravilha, irmão. Olha que maravilha. Agora você vai lá para Atos 17,
26, irmão. Atos 17, 26. Vamos ver o que está escrito lá? Atos 17, 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Nossa, Deus. Olha, que tremendo que é esse Deus, né, irmão? Que tremendo que é esse Deus, que maravilha que é esse Deus, né? Soberano. A soberania de Deus é tremenda, irmão. Glória a Deus, né, pela vida dos irmãos, para entender a graça de Deus. Agora nós vamos entrar um pouco mais do profundo, irmão. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Aqui nós vamos falar de dois homens que não tinham nem pai nem mãe. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 45 a 50. Vamos lá. O irmão vai lendo, eu vou explicando, vai. 45. Vai, Celino. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Olha só. Olha o mistério. Olha o mistério chegando, irmão. Ô, glória, olha aí. Vai ler de novo, irmão. Gostei desse versículo. Lê de novo. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante, que foi Cristo Jesus. Maravilha. Agora, segura aí nesse aí e vem aqui pro João 6,63. Vamos lá. João 6,63. Vamos entender esse espírito vivificante aí? Vamos lá? O que ele falou ali? João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito de vida. Jesus falou isso. A carne para nada e o Espírito vivifica. E lá em 1 Coríntios 15 está dizendo que é Espírito vivificante. O Espírito que dá vida. Lá em Romanos, olha o que Paulo falou em Romanos 8,2. Vamos lá entender. O Espírito, ele só falou sobre o Espírito. Vamos lá, Romanos 8,2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, o Espírito que vivifica. Olha só, irmão. Me livrou da lei, do pecado e da morte. Tem pecado, tem morte? Tem lei? Não, ele tirou. Ô, glória! Vamos entender isso aí. Agora, irmão, lê o 46 aí. É a prova que Adão tinha espírito. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Parou. Olha aí. Não é o primeiro espiritual. Adão tinha espírito, irmão? Não. Ele não era espiritual. Adão não era espiritual. Adão era totalmente carnal, irmão. Ele só tinha um fôlego de vida. Agora, olha o segundo aí. Pode ler. Senão o animal, né? Depois o espiritual. Olha, depois o espiritual. Quem foi o espiritual? Cristo, irmão. Ali foi espiritual mesmo. Que na sua carne ele não pecou. Hein? Era o próprio Deus encarnado ali, revestido de carne. Deus não podia errar, Deus não podia. Por quê? Porque ele é eterno. Partindo do princípio da eternidade, Deus não erra. A Bíblia diz em Timóteo que ele é fiel e verdadeiro. Isso é muito importante entender. 47, irmão. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Olha. Vamos lá para João 3,13. Vamos confirmar se isso é verdade. Vamos lá. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Olha, confirmou, bateu aí, irmão? Bateu. Confirmou. Isso é muito importante. 49, irmão Juscelino. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que Paulo está querendo dizer aí? Como nós trazemos a imagem do Adão, irmão, aqui na terra, nós vamos trazer a imagem do celestial.
celestial. Que imagem do celestial que Paulo está falando? A ressurreição de Cristo, do Espírito. Você já pensou? Paulo, que não conheceu o homem da carne, pregar o Espírito. Quem pregava o homem da carne? Os 12 discípulos. Né? Capítulo 10 de Mateus, ele chamou lá os discípulos para pregar o Jesus da carne, para pregar o próprio Criador, mas revestido de carne. Isso é importante entender. 50 agora, irmão Juscelino. E agora digo isto, irmãos, de carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Como que eles querem subir vivo pro céu, hein? Responde aí, irmão, mano. Quer dizer, quer subir vivo pro céu? vamos entender agora Lucas 17, 20. Vamos entender isso aí, esse versículo 50. Vamos entender agora. Pergunta boa, Juscelino. Por isso você tá bom aí no meio do... Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Vai subir para o céu como, irmão? Se o próprio Jesus falou. Olha que entendimento lindo isso aí, irmão. Não vem de modo visível. O olho tem que ver, né? Todo não é olho assim, verá. Não é assim que o Apocalipse 1,7 fala? Todo olho verá, até mesmo aquele que trapassaram. Aqueles tinham que ressuscitar para ver, né? O sacerdote, né? E o Lucas quanto que morreu aí? Lucas 17, 20. As roupas ficando para trás. Irmão, que entendimento lindo, que maravilha você entender a graça, escrito do canal aí. Passa essa mensagem para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Outrora nós conhecemos a instituição, a tradição religiosa. Hoje nós conhecemos a graça, a Bíblia, a verdadeira palavra, que não deixa você, né, em confusão, mas em entendimento. O apóstolo Pedro diz, lá no capítulo 2 Pedro 3,18, ele diz lá: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro falou isso. Isso é muito importante entender isso aí. Agora nós vamos lá, irmão, para Romanos 5,14. Romanos 5,14. Vamos ler aí? Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Tá vendo, irmão? A morte de Adão. Quer dizer, lê de novo aí, irmão, para nós explicar certinho. Vai, lê de novo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Tá vendo, irmão? A tipificação de Adão era Cristo, irmão. Só que Adão foi feito de quê? Do pó da terra, de fôlego de vida, sem espírito. O entendimento é esse. Você pode ver que a lei, a morte reinou de Adão que até Moisés. Depois acabou o quê? A morte, irmão. Vamos lá para 1 Coríntios 15. Nós estamos falando sobre morte. 1 Coríntios 15, 54 em diante. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 54 em diante. E quando isto é que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, é isto, que é mortal, se revestir de imortalidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha, parou. A morte foi o quê, irmão? Tragada. Que vitória é essa? A ressurreição de Cristo. O nosso espírito foi o quê? Justificado. Nosso espírito foi o quê? Salvo. Eleito. Chamado. Isso aí, irmão, que entendimento maravilhoso você entender isso. Quando você vai para Filipenses 3,15, está dizendo o que lá? Vamos ler? Está dizendo o que lá? Filipenses 3,15. Vamos entender. Filipenses. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos lo revelará. Tá vendo? Somos o que, irmão? Perfeitos. Porque foi tragado
a morte pela vitória. Vamos lá, Colossenses 2:10. Colossenses 2:10. Vamos entender isso aí mais um pouquinho. Colossenses 2:10. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todos, os principais e potestades. Estar perfeito nele, porque ele é o cabeça de principado e potestade. Estar perfeito nele. Quer dizer, o que é que Cristo fez na cruz? A perfeição, irmão. Ele aperfeiçoou os espíritos. Isso é muito bom entender. Quando você vai para Hebreus 13:9, diz lá que ele é pai do nosso espírito. Quando você vai para Hebreus 13:23, diante lá, diz que lá os espíritos foi aperfeiçoado também. Né? Um exemplo, com uma só oferta, Hebreus 10:14, ele aperfeiçoou para sempre. Então, a perfeição da ressurreição de Cristo foi perfeita, irmão, foi perfeito. Agora, religiosos, nós somos malditos, pecadores, tem que buscar a perfeição todo miserável, verme de Jacó. É complicado, irmão, é complicado. Porque eles participam de carne e sangue, né? Eles nunca têm um espírito, eles são homens naturais. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz lá, o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque se discerne espiritualmente, não compreende as coisas do espírito. Tem que comer pão todo mês para fortalecer o espírito. Aqui o 14 fala, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Não é todo mês que tem que fazer. Os que estão sendo santificados. Pois volta no 10 aí agora, volta no 10. 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por toda. E lá eles oferecem cada 30 dias. Irmão, que entendimento, irmão, que entendimento. Esse capítulo 10 irmão, nós temos que trazer esse estudo aqui. Por que eles anularam? Pregar e gritar lá dentro. Nós temos que trazer esse estudo. Por que eles anularam o livro de Hebreu? A teologia anulou, irmão, o livro de Hebreu. Por quê? Tem mistério ali. Né? Tem que trazer esse estudo aqui também para os irmãos entenderem. Irmão, para terminar, porque nosso trabalho aqui é curto, vamos lá. Para terminar, vamos lá. 2 Coríntios 5:19. Vamos fechar com a chave de ouro aqui, a chave da vitória. 2 Coríntios 5:19. 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra de reconciliação. Irmão, olha só. Deus estava em Cristo. Ele nele mesmo. Não imputando os pecados. Não imputando o pecado de ninguém, irmão. Você lembra lá o Jesus da carne quando perdoou a mulher lá? Capítulo 4 de João. Cadê os teus acusadores, mulher? Mas no sistema ainda dava torto assim, de tanto pecado. Tanto pecado. Aí o cara tinha que ir lá na frente, o pastor tinha que botar a mão na cabeça dele, cair, confessar os E é um pecados. dia de ser, ia tremendo, pegar o pão com medo de Deus dominar ele. Fora o banho de óleo, né? Tinha que cair no chão também, se não caísse, Mas não o valia não. batismo, né? Afundar o cara Não era na água expulso. pra limpar. Então, irmão, a gente, quando passa a entender essas revelações, irmão, você fica imaginando, meu Deus, aonde que eu estava? Aonde que nós estávamos? Não tem como voltar para trás. Não. Irmão, quando você conhece essa graça, eu falo os eleitos. Não os tem como eleitos. voltar para trás, não. Não. Por quê? Porque é gostoso demais, é glorioso demais. Pode não vir Você aqui. sentiu o Criador, você sentiu o Criador numa mensagem dessa. Eu sinto o Criador numa mensagem dessa. Cada um dos irmãos fica assim, né, irmão Jolis? Perguntou até onde estava lá, Lucas 17, 20. 17, 20, perguntou. Quer dizer, são coisas que a gente não sabia. E isso é muito importante você entender isso aí. Por quê? Porque grande é o mistério da piedade. Deus se formou em carne para habitar com os homens. Os verbos se fez carne, né? O primeiro, o homem era o que? Terreno. O segundo, o que? Espiritual. Né? Deus estava em Cristo, reconciliando para consigo o mundo. Reconciliou, irmão. O mundo, Adão fez uma desgraça no mundo, irmão.
Ele desgraçou a comunidade, Adão. Adão era perverso. Era o diabo, Adão. Esse diabo da religião aí, que eles botam como ser, mas é o Adão que é o diabo. É a serpente Adão, irmão. Chamado Adão. Você pode ver que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E eles continuam assim no sistema. Ele não leu 24 de Romanos 3. Vamos ler. Vamos ler? E o sistema bota a culpa na mulher. Isso daí. Que coisa, né, velho? Romanos 3, 23. Mas o segredo está no 24. A religião só prega o 23. Romanos 3. 23. Amém. Pois Chega todos explodir. pecaram Amém. e estão destituídos da glória de Deus. Tá vendo, irmão? O sistema lê só esse versículo. Aí você é um pecador, é um miserável, né? É um verme de Jacó. Agora lê o 24. Sendo justificados, ao plural, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há no pastor, presidente? Em Cristo. No pão e vinho. Hã? No pão e vinho. Não, é no pastor presidente. Vamos de novo. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção. Vamos lá, falando em redenção, vamos lá para 1 Coríntios 1:30. Vamos lá, eu lembrei aqui, vem quentinho na mente. 1 Coríntios 1:30. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. É, porém, por iniciativa dele. Dele quem? Irmão, Cristo Jesus. Vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção. E aí, É muito importante você entender isso, irmão. volta para lá. É muito importante você entender a graça de Deus. Para não ser pego mais pelo sistema, irmão. Eu nunca tive uma escola dessa, irmão. Tem como não. O que é que você aprende na escola? O que é que nós aprendemos na escola, irmão? Nada, irmão, nada. Em vista que nós aprendemos aqui na Aquilo é graça de Deus. teologia, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então é glorioso que nós entendemos a graça. A graça de Deus nos ensina e nos corrige, nos alerta, faz nós entender o que é a graça de Deus. Amém, querido? Vamos ficar por aqui, vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma noite que já se aproximou. Estamos aqui felizes, alegres e satisfeitos, né? O Senhor continua abençoando a semana de cada um, continua abençoando os inscritos, né? Por todo o Brasil, né? Que nós venhamos sempre estar, né? Buscando conhecimento, buscando entender a graça, buscando, né? Reverenciar cada vez mais esse Criador maravilhoso que habita em nosso espírito. Ele é Pai do nosso espírito e o nosso espírito pertence a Ele. Em nome do nosso Criador nós somos gratos, meu Deus, por tudo. Grato, grato, grato. Amém e amém. Quantos podem aplaudir a Cristo, irmão? Esse estudo aí, maravilhoso, hein?